Dilemas! Quinta-feira é dia. Luanda, como é que você tá hoje? Tô bem feliz. Lembrei que eu tô bem feliz. Lembrou agora? Lembrei. Então pronto. E você? Eu achei que tu não fosse perguntar. Eu tô maravilhoso. Então é o que interessa. Não é? Vamos nessa. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Luanda, o que é que temos hoje nesse podcast digníssimo? Temos um dilema de uma Valentina internacional. Tá em que língua? Tá em português mesmo, é só ela que mora fora do Brasil. Entendi. Tá? Vai fundo. Vou nessa. Oi, Lua. Oi, Pedro. Que maravilha conhecer o podcast de vocês. Primeiro porque eu moro fora do Brasil e ouvir esse sotaque maravilhoso dá uma sensação que estou aí pertinho. Segundo, porque vocês são porretas e falam dilemas nas mais variadas searas brilhantemente. Parabéns e obrigada. Imagina. Que é isso, gente? Sou a Valentina. Moro fora do Brasil faz 3 anos. Nos Estados Unidos, casada e tenho 2 filhas. Valentina, de 7 anos, e Valentina, de 6 anos. Meu dilema é sobre educação emocional de filhos. Para mim, a educação emocional é essencial para a vida de um adulto saudável. Eu não tive essa educação emocional, mas fiz terapia por muitos anos e busco sempre olhar para dentro. Faço yoga, meditação, estudo mindfulness, estou conhecendo um pouco de constelação sistêmica agora, além de sempre ler e buscar informações dentro desse campo emocional. E assim como faço comigo, faço com minhas filhas. Fazemos yoga juntas, faço exercício de mindfulness para crianças e sempre busco conversar sobre os mais diversos sentimentos que surgem no dia a dia. Tristeza, raiva, frustração, saudade, amor, medo, inveja, etc. Temos um cantinho em casa que fazemos meditação e falamos dos sentimentos, como aceitar e lidar com todos eles quando eles chegam. Mas, apesar de todo esse meu esforço, tem um assunto específico que surge sempre com a minha filha mais velha, que só tem 7 anos, e que me preocupa. Ainda bem, viu, Valentina? Eu já estava preocupada. O assunto é a paixão na infância. Com essa idade, ela já me falou que se apaixonou 7 vezes. Uma para cada ano. Claro que a paixão da criança não tem a conotação que nós adultos damos. A paixão dela é um gostar inocente. Eu e meu marido já falamos para ela que é normal se sentir assim em relação a um amigo ou uma amiga, que tudo bem ter um amigo ou amiga especial, mas ela insiste que é namorado, não é amigo. Falamos sempre que o sentimento dela é legítimo e que é bacana ter um sentimento especial por alguém, mas falamos que ela não tem idade para ter um namorado, assim como não tem idade para começar a tomar madeira ou para chupar chupeta agora. Falamos que tudo tem sua hora, mas sentimos nela uma vontade de crescer e de ser adolescente. Eu já li sobre isso inúmeras vezes. Tentei buscar as razões dessas paixões nessa idade, porque pensamos se nós estávamos fazendo alguma coisa errada. E não encontramos nada. Nós controlamos o que elas assistem. Nenhuma delas tem acesso às redes sociais, internet. Os amigos são da mesma faixa etária. Nós não ficamos nos agarrando na frente delas. Enfim, não encontramos nada que as reportagens sugerem como motivadores desse comportamento precoce. O meu dilema é: de onde será que surge essa carência dela? Será que é a carência? Por que as crianças estão deixando de ser criança cada vez mais cedo? Nós nunca gostamos dessa adultização de criança. Uso de maquiagem, esmalte, roupa com cara de roupa de adulto, brincadeirinhas como namoradinho ou namoradinha das minhas filhas. A gente sempre fala que é maravilhoso ser criança e tentamos sempre manter a magia da infância viva na vida delas. Será que estamos preocupados à toa ou é legítima essa preocupação? Imagino que vocês recebam milhões de e-mails com inúmeros dilemas e talvez não seja possível falar do meu, mas espero que um dia vocês consigam abordar algo nessa linha. Obrigada por ler minha enorme mensagem. Um beijo, Valentina. Olha lá, Valentina, você aqui com a gente. Desconfiou que a gente não fosse ler? Tamo aqui, ó. Pensei agora, sabe no quê? Cartinha da Xuxa. Cartinha Aquele da Xuxa. mar de carta
que eu escrevia sempre, né? Semanalmente eu escrevia. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 20.470. Para ser sorteado pela Xuxa e pelo Dengue, Praga e aquela galera. E o que é que acontecia se você fosse sorteada? Você ganhava um jogo de xadrez de papelão. Mas era muito emocionante ter a carta, né? Pega a carta, pega pela Xuxa. A Xuxa pegou sua carta. Aquilo valia mais que qualquer coisa. Valentina, no final deste lembro, eu prometo que a gente vai entrar numa nave e vai tocar a música da Xuxa. Prometo, por essa referência de cultura pop trazida por minha companheira, parceira, amiga e também, como é que chama aqui? Coautora deste podcast, né? Luanda Barros. A descrição, Valentina, do seu e-mail, ela é maravilhosa, porque revela aí um casal em busca da perfeição como mães e pais, né? Mindfulness para criança, yoga para crianças, não uso da maquiagem para criança, né? O não, quantos nãos, né? Só que aí no meio desses nãos, um não me chamou a atenção, Valentina. Quando você diz assim, a gente não se agarra na frente delas. Esse não, eu me agarrei com eles. Será que ela está sentindo falta de ver demonstração de afeto dentro de casa? De ver vocês se agarrando, se beijando, dizendo um que ama o outro bem alto, dançando, colocando uma música para dançar. Não importa se é Frank Sinatra, Lued Luna ou, sei lá, Roberto Carlos não, porque, né? Sabemos por que não. Mas, sabe, vocês têm feito isso? Vocês têm feito demonstrações em família? Não estou falando nem demonstração pública, né? Estamos aqui confinadinhos nessa pandemia. Estão fazendo demonstrações familiares dessa paixão que vocês têm, que vocês sentem um pelo outro como casal? Vocês são um casal muito bacana. Pelo visto. Tá na cara aqui, tá na minha cara no e-mail. Quando sua filha vê demonstrações de paixão, de afeto, de amor, como ela tem sido estimulada a pensar nas variações possíveis do que é uma relação de amizade, uma paixonite, um amor ou um namoro? 7 anos ela tem, vocês já conversaram com ela, fora os nãos, tipo assim, 7 anos não é idade para namorar, assim como não é mamadeiros para chupeta, mas isso é calma, que é coisa de bebê. Mas para uma menina de 7 anos, para frente, o que é coisa de adulto e o que é coisa de criança de 7 anos? Vocês têm conversado com ela sobre isso? Votar não é coisa de criança, mas desenvolver o senso crítico é. Dirigir não é coisa de criança, mas colocar o cinto toda vez que sentar no banquinho de trás é. Quais são as coisas que vocês têm falado sobre aquilo que está por vir? Que ainda não chegou a hora, mas que ela está caminhando para isso. E não trazê-la para a primeira infância, que é esse lugar onde vocês controlam tudo. Controlam a hora que come, a hora que dorme. Nunca controlam a hora que acorda, né? Porque bebê é fogo. Mas que tal usar exemplos para frente do que ainda está por vir e que consiga ampliar o horizonte dela para saber que ela vai crescer e que sim, vai chegar uma hora. Aqui em casa é assim, vai chegar a hora de, sei lá, poder escolher comer uma determinada coisa, tomar refrigerante, né? Essa hora ainda vai chegar, né? Tá lá na frente. Como é que vocês fazem aí? Eu amei isso, amor. Amei pensar nessa Eu também amo perspectiva. você. Diga mais. De deixar mais claro para essa menina e mais perto dela o que ela pode, né? Porque o que ela não pode já tá claro. Essa mãe tá ali reforçando o tempo todo o que ela não pode, mas o que ela pode. Acho essa uma boa perspectiva. Também me chama a atenção esse casal que não se agarra para não dar um mau exemplo. Né? Amor de pai e mãe não pode ser mau exemplo. Precisa ser um excelente exemplo. Inclusive, a gente aqui hoje vai ter que conversar depois de gravar esse dilema, porque se isso for um mau exemplo mesmo, rapaz, nossas crianças estão lascadas, porque a gente se abraça o tempo todo, se beija, né? Mas, no entanto, ela faz uma pergunta aqui que eu queria responder, né? Ela diz, essa preocupação, estou me preocupando à toa ou essa preocupação é legítima? Toda preocupação de pai, mãe, madrasto, padrasto, cuidador é legítima, sim. Então, não tem essa de tô viajando, não, tá? Você tá angustiada e você tá precisando conversar sobre isso para entender como conduz essa situação com essa criança.
né, que tá aparentemente ansiosa para crescer. E quando a gente tá ansioso com alguma coisa, é porque o nosso pensamento está lá na frente. Então, talvez fazer isso que o Peu sugeriu, que eu achei muito legal, de tentar aproximar um pouco esse tempo que é tão efêmero, né, para essa menina, assim, tá bom, tá perto disso acontecer, mas ó, ainda falta, né, mas isso aqui nessa idade, o que é que uma menina de 7 anos pode fazer, né? Onde é que ela pode ir, o que é que ela pode vestir, sei lá, né? E tem uma outra coisa que me chama a atenção no seu e-mail, Valentina, que é essa mãe que tá ali com aquele roteiro dessa parentalidade que acontece no equilíbrio, né? Que a parentalidade seria a parentalidade positiva, né? Então tem espaço para os sentimentos serem colocados, tem espaço para o corpo ser trabalhado, tem espaço para a mente ser cuidada. Mas e as especificidades de cada uma dessas crianças? E as expectativas que você tem em relação a essas crianças a partir do seu comportamento? Então, eu estou fazendo a minha parte. Cadê a Valentininha que não está fazendo a parte dela? Essa mãozinha levantada dizendo que está namorando com um Enzinho tá errado. Porque ela não pode fazer isso, não. Existe uma expectativa muito grande do que é o comportamento correto ou não dessa menina. Penso eu, né? Então, tentar entender o que está por trás dessa fala, assim. Por que será que ela está crescendo, querendo crescer? Por que está tão ruim nesse lugar da infância? Que novos espaços são esses que essa menina está querendo conquistar que ela não está vendo possibilidade? E aí, diante da não possibilidade, o que é que eu faço? Eu burlo, eu pulo o muro, porque é isso que criança faz, né? Criança convida a gente o tempo inteiro para expandir nosso limite, para rever aquela margem. Será que eu posso alargar um pouquinho essa margem? Acho que eu posso. É óbvio que criança não namora e isso precisa ser um mantra, tá? Repetido exaustivamente. Vocês já estão cuidando disso muito bem. Quando não dão maquiagem, quando não dão salto, quando não dão roupa de adulto. Ainda assim, essa margem precisa ser ampliada a cada novo momento, a cada nova demanda que essas crianças trazem, né? Será que o que dessa margem que está tão bem colocada, que parece ser tão rígida, o que dessa margem já dá para flexibilizar? Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Manda. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Então, a suposta pergunta do ouvinte é o seguinte. Ela traz isso que você acabou de apontar, que é essa criança querendo crescer, né? A minha pergunta é esta criança querendo crescer ou uma mãe tentando entender como lidar com a dor natural de ver filhas e filhos crescendo? Ui. Nossa, não sei. Eu acho que tem, né? Assim, 7 anos é um fim de um ciclo, né? Se você olha para a antroposofia, Rudolf Stein pontua os setênios. Então, de fato, 7 anos é uma idade muito marcante. É uma idade que o salto de crescimento a partir daí, ele vai ser muito visível. Os interesses, eles começam a mudar. A menina começa a florescer, ela começa a olhar mais para o mundo. Ainda não é a pré-adolescência, ainda não é a adolescência, mas é uma despedida, de fato, dessa primeira infância. E ela tem uma irmã mais nova, né? Então, há também, naturalmente, dependendo da personalidade dessa menina, dependendo de um monte de coisas, uma vontade de se distanciar ainda mais, porque, já tem aquela pirralha ali atrás. Eu não vou ficar onde essa pirralha tá, não. Então, eu quero ir lá pra frente. Né? Então, esse movimento que tá assustando essa mãe pode ser um movimento de diferenciação. E ela tá encontrando nas paixões, nos rompantes de amor, né? Ou na expressão disso, esse lugar de, não, eu não sou mais criança, eu não sou mais pequena, eu não quero ser igual a minha irmã. Eu quero crescer. E aí tem isso, né? O medo faz com que a gente crie fantasmas maiores do que eles são. Porque o que ela tá batendo o pé para dizer que é namoro, na cabeça dela pode ser outra coisa. Porque você não falou aqui, mas eu não acho que ela tá beijando ninguém na boca com 7 anos. Né? Ela tá expressando como é que ela nomeia aquela pessoa que ela gosta. Sim. Né? E sim, cabe aos pais o tempo todo reforçar que a criança não namora, tá? Ela vai falar, é meu namorado, você vai dizer, tá bom, filha, eu vou chamar ele de seu amigo, tá certo? Porque criança não namora.
Então, isso precisa ser repetido? Sim. Até uma hora que eles, de fato, começam a namorar. E aí? Eu queria trazer duas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria trazer é o fato de que eu agora me veio uma coisa que é: talvez, Valentina, você e seu parceiro, pai dessas crianças e pai dessa menina, especificamente dela, que você trouxe essa questão, esse dilema, talvez, vou arriscar, que haja uma preocupação de vocês em relação ao distanciamento entre o que é isso que ela manifesta de namoro para o que se manifesta através das sexualidades e descoberta das sexualidades, né? Eu tive o privilégio gigante desse ano de 2020 ter alguns encontros dentro da Rede Amparo, dentro das iniciativas da Rede Amparo, com uma educadora sexual chamada Julieta Jacob. E ela, além de educadora sexual, ela é justamente especialista nesse diálogo com crianças, né? E acho que vale vocês procurarem a Julieta Jacob, ler o que ela escreve, procura nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Ela tem livros publicados sobre o assunto, elas têm cursos com a gente na Rede Amparo. Acho que vale escutar uma especialista como Julieta para entender o peso de determinadas coisas. Primeiro, entender isso, que é como a gente dialoga. Depois, entender as nossas dores como mães e pais diante dessas descobertas e crescimento das nossas filhas e nossos filhos. Ou seja, estão crescendo e estão com um vocabulário novo aqui. Como é que eu reajo, né? Porque a distância que há e todo o cuidado necessário para que a gente entenda o distanciamento que há entre uma criança que diz assim: ele é mais que meu amigo, ele é meu namorado, para o que pode ser uma hipersexualização, alguma coisa desse tipo, é uma longa estrada. E que quanto mais conversada entre mães, pais, cuidadoras, cuidadores e as crianças, tudo mais claro fica. Por exemplo, quando você conversa com sua filha sobre os limites do que é o corpo dela, íntimo, particular, que ninguém pode invadir, tocar sem a permissão e o consentimento dela, isso construído desde cedo, constrói também uma mulher adulta segura do que é seu espaço, né? Sem permitir que outras pessoas invadam. Mas o que eu te digo tem um longo caminho aí que pode ser dialogado lindamente, primeiro entre você e seu parceiro, para entenderem o que é esse contexto, entre o que ela diz que está apaixonada, namora, etc., do que pode ser o despertar para a sexualidade, que não me parece ser o caso, mas vale escutar especialistas. Recomendo Julieta Jacob porque ela é maravilhosa. A segunda coisa que eu ia trazer, na verdade, eu vou pedir para a Lua contar, que ela conta essa história melhor que eu, que é uma história de um coleguinha de João, quando ele estudava em São Paulo, e eles tinham ali, cara... 3 anos. 3 para 4 anos eles tinham. Conta essa história. Essa história é muito linda, né? Essa escola foi uma escola muito especial em São Paulo, Escola Alecrim. Foi onde finalmente eu encontrei minha tribo, assim, minha rede de apoio, mães muito especiais que são minhas amigas até hoje, mesmo já tendo saído de São Paulo há tanto tempo. Mas eu lembro de uma vez que a mãe de um amiguinho de João chegou pra mim, a gente se encontrando na porta da escola, ela dando uma gargalhada, disse: eu preciso te contar essa história. Ontem à noite, o Enzo virou pra mim e disse assim: mãe, eu quero casar com o João Fonseca. E ela disse: é mesmo, filha? Ele é muito legal, mãe. Então, a gente ficou dando risada dessa história, né? Porque o casar era a expressão máxima de amor que aquele menino conhecia. E ele queria casar com o João Fonseca, porque o João Fonseca era muito legal. Então, as pessoas muito legais a gente casa, né? A gente quer para perto, a gente quer junto. Então, é muito demais essa história. E é isso, assim, você segue, você toca o barco, entendeu? Você não precisa explicar para uma criança de 3 anos que não, casar é coisa de adulto, porque na verdade aquilo ali é a expressão de um amor muito grande. Sim. Né? E essas crianças podem amar. E eu sinto que dessa história eu queria muito chamar a atenção para essa história, porque vem uma coisa, Valentina, que talvez possa ser útil para vocês na observação do que está acontecendo com a sua pequena Valentina, que é o seguinte: a gente sempre fica naquela... É uma dualidade, né? Porque a gente sabe que as crianças têm menos repertório e vocabulário para falar sobre as coisas. E aí a gente fica como adulto
tentando, como a gente tem um leque maior de vocabulário, tentando amplificar o que é aquela palavra que ela trouxe, né? Seja namorar, seja paixão, o que for. A gente vai amplificando para todas as ramificações que a gente aprendeu como adulto, das possibilidades do que é um namoro, do que é um... E eu quis trazer essa história do casar, né? Do Enzinho dizendo para a mãe assim, eu quero casar com João Fonseca, porque talvez, quando ela diga, não, mas ele é meu namorado, talvez com o repertório e o vocabulário que ela tem, ela esteja simplesmente dizendo para vocês assim, cara, ele é meu amigo mais legal. Eu gosto muito dele. Eu queria muito que a gente passasse mais tempo perto brincando. É. Queria que ele viesse visitar nossa casa. Queria visitar a casa dele. Queria... Talvez namorar seja dentro do vocabulário. Vocabulário não apenas da língua portuguesa, mas o vocabulário emocional dela seja uma maneira de expressar uma coisa muito mais simples do que está na cabeça do adulto. Porque o grande problema da gente é esse, né? Que a gente vira adulto, né? A gente vira adulto e tem que se preocupar. Olha só o que você trouxe no e-mail, que coisa, né? Como isso é simbólico. Você revelou todas as preocupações de vocês como adulto. Olha quanto repertório. Colocar as crianças para falar sobre equilíbrio emocional, mindfulness, yoga, o espaço para revelar os sentimentos, as trocas, a maquiagem, o que isso significa, né? Mas às vezes maquiagem para uma criança é uma fantasia. Leva elas para o circo, para o espaço, para o fundo do mar, para o Halloween, não é? Não é a mesma maquiagem que pode fazer isso com a Leva elas criança? pra David Bowie. David Bowie. Escutam David Bowie? Não. Então eu realmente faço o convite para essa Valentina, sabe, amor? Que é o convite a pensar, no fundo, o que é que essa pequena Valentina quer dizer. O que é que ela quer dizer? E aí, do lado da mãe e do pai, da Valentina que nos mandou o e-mail e do Enzo, parceiro dela, aí eles conversarem entre si, como adultos, e talvez através de outros adultos que são especialistas no assunto, né? Como a gente falou aqui, sobre o que simbolicamente pode dizer isso, né? O que simbolicamente isso pode trazer? O que é que essa menina está querendo dizer através disso? Uma menina de 7 anos. O que é que ela está querendo dizer? Tem um outro ponto do e-mail dela que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Que ela pergunta assim, será que as crianças estão querendo crescer rápido demais? Né? E eu acho que sim, esse é o movimento. Porque a infância, ela tá voltando a ser um lugar de invisibilidade, assim, né? Acho que nessa pandemia, pela nossa falta de espaço e pelo confinamento que a gente teve que atravessar, né? Que a gente só vai ter dimensão da repercussão disso lá na frente, ainda que já estejam sendo feitas pesquisas e isso já esteja começando a ser conversado, eu acho que de verdade a gente só vai ter noção do que aconteceu com as crianças mais na frente. Mas eu acho que o uso de telas é uma coisa que é preocupante, o uso excessivo de telas, né? Ele é preocupante e ele rouba, sim, a infância e essa capacidade imaginativa que as crianças têm. Então, as crianças, eu acho que elas estão perdendo esse dom de fantasiar, porque não tem espaço para fantasia, né? Onde é que cabe a fantasia quando a gente tá o tempo inteiro fechado dentro de casa, onde a minha diversão ela acontece ali através da tela, assim. Então, é uma realidade muito triste que a gente atravessou esse ano e que a gente vai continuar atravessando ainda um período, né? Assim, acho que hoje já estamos flexibilizando o isolamento, as crianças já estão voltando a sair, alguns já estão voltando a conviver, mas tem um registro, né, memorial desse tempo em que elas ficaram presas, elas ficaram dentro de casa. Então, acho que sim, isso é uma coisa que a gente vai observar mais lá na frente. E é uma coisa triste, porque, na verdade, a gente tinha que alargar o tempo da infância. Essa é a tentativa, né? E antes da gente se despedir, Valentina, e espero que seu Enzo, parceiro, esteja ouvindo a gente também. É sempre bom quando esse diálogo acontece já em conjunto, né? Eu queria trazer aqui umas recomendações que me vieram, que tem a ver com literatura infantil, né? Esse campo do namoro, da paixão e tal, que a gente quase sempre generaliza e associa a presença massiva de contos de fadas, princesas e tudo isso, né? Acontece não somente nas telas, acontece às vezes em reproduções nossas sobre coisas que a gente diz.
E aí eu acho que tem alguns... Eu trouxe aqui alguns livrinhos para, de repente, se vocês ainda não leram, fica aqui como sugestão, para vocês lerem juntas e juntos. E tentar ver como é a reação dessa pequena Valentina de 7 anos quando ela se separar, talvez com essa nova imagem de princesas ou heroínas e tal, né? Vou deixar aqui algumas dicas. Vamos lá. Primeiro, de cara, histórias de Niná para garotas rebeldes. Primeiro. Segundo, Coisa de Menina, da minha querida amiga Pri Ferrari. Recomendo também Olivia Não Quer Ser Princesa. Recomendo também Menina Bonita do Laço de Fita. Recomendo também Até as Princesas Soltam Pum. E, por fim, mas não menos importante, de Clarice Lispector, recomendo Quase de Verdade. Recomendo a literatura como um jeito de vocês se conectarem com essa filha em assuntos que talvez façam com que este assunto que está preocupando vocês surjam. E aí vocês criem uma nova possibilidade de diálogo com essa pequena. Fica aqui minha sugestão. Sabe, eu queria comentar uma coisa que aconteceu essa semana que me deixou super emocionada. Eu fui procurada por um pai no Instagram. E eu caí no choro, assim, depois que a gente conversou, porque ele muito genuinamente querendo entender o que fazer para não errar na condução com o filho, que com 10 anos estava muito interessado por maquiagem e estava querendo usar umas calças mais justas. E ele é um cara da igreja, assim, eu fui ver no feed dele, no perfil dele, tem foto do culto, sabe? Foto da igreja. E ele, assim, o que eu faço, Lua? Como é que eu abordo isso? Que bonitinho, Amor, gente. foi demais, cara, porque a gente começou uma conversa, eu disse, qual é o seu medo, né? O que tá te incomodando? Porque essas coisas que são colocadas, né? Ah, ele tá interessado por maquiagem, pela calça mais justa, assim, tem outra coisa aí embaixo. Tem. Né, que é mais difícil de você falar, verbalizar. Sim. Mas o medo desse pai é um medo legítimo. Como é que eu dialogo com essa criança, né? E a gente teve uma conversa linda, porque assim, 10 anos é um processo de crescimento, de descoberta do mundo mesmo, né? De tentar se desassociar daquela família, buscar coisas que são só minhas. É sim um espaço já onde a sexualidade começa a dar os primeiros sinais de que tá ali, de que tá movimentando o corpo desse menino, dessa menina. E essa sexualidade é um espaço íntimo onde esse pai e essa mãe não necessariamente acessam, né? E eu disse a ele que a coisa mais importante desse processo todo é ele, independente de qualquer coisa, ele tá ali. Sabe? Ele tá ali. Aí ele relatou um diálogo lindo que ele tinha tido com o menino na hora de levar ele pra cama, na hora de dormir, que era assim, ó, eu te amo. Eu tô aqui, eu não tô entendendo muito bem, sabe? Se você quiser conversar comigo, vamos conversar. Mas assim, eu fiquei super emocionada. E eu acho que dialoga com esse meio dessa Valentina, né? Que assim, é difícil ver esses filhos crescendo e se interessando pelo mundo. E aí a gente fica nesse processo de saber se tá na hora, se não tá, se é o momento, se não é, qual é o nosso papel. E acho muito bonitinho, porque ela o tempo todo assim, o que eu tô fazendo de errado? Né? Já que eu tô, caramba, yoga, mindfulness, sentimentos, emoções, tudo, o que eu tô fazendo de errado? E aí, não é talvez sobre você, Valentina, é sobre ela, sobre essa filha, né? Em um espaço que talvez ela esteja precisando conquistar nessa dinâmica familiar. Que bonito isso. Que jeito bom de acabar um dilema. Poxa vida, que episódio maravilhoso. Ai, ai, Valentina, muitíssimo obrigado por enviar essa questão de vocês tão particular, que certamente dialoga com tanta gente, com tantos outros núcleos familiares. Que bacana você partilhar isso com a gente e que alegria para a gente poder partilhar isso com mais gente. Se você escutou esse episódio, se você conhece histórias parecidas com essas, compartilhe você também com pessoas que estão no seu entorno, que talvez estejam atravessando questões parecidas como essa Valentina trouxe. Isso é muito importante, porque isso é a nutrição do diálogo. E a gente está no momento de precisar alimentar muito bem esse diálogo todo santo dia, seja santo ou não, inclusive. Então, muito obrigado, Valentina, por dividir com a gente. A gente queria agradecer por mais uma quinta-feira daqui, a gente junto. Não posso ir embora, Luanda, não posso ir embora sem dizer
apoie o Dilemas. Apoie! Para fazer com que esse podcast continue vivo, sem marcas, basta você entrar na plataforma Apoia-se, www.apoia.se/dilemas. Você vai lá. Hoje tem uma modalidade única de pagamento, que foi uma coisa que foi decidida em conjunto até o final de dezembro, porque a gente está diante do planejamento de 2021. 2021 a gente tem um monte de novidade. A gente esse ano já teve encontros maravilhosos, exclusivos para os Dilemers, que são os apoiadores do podcast. Próximo ano isso vem assim com a agenda incrível que a gente está montando. E fora isso também essa conexão do Dilemas com a Rede Amparo, que também vai fazer com que a gente esteja mais conectado ainda em iniciativas da Rede Amparo em 2021, que eu só posso dizer para vocês, sem dar spoiler, que são muito legais. Vamos junto, gente. Se quiser mandar seu dilema pra gente, como é que faz, Luana? Escreve para oi@pedrinhofonseca.com.br ou para luabarros@redeamparo.com.br. A gente espera o seu dilema, porque ele nunca vai ser só seu, tenha certeza disso. É isso. Vamos nessa? Um beijo, gente. Obrigado, gente. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.